Olá, bem-vindos a todos ao nosso talk show do Podbar. A gente está muito feliz hoje, né, Jana? Porque temos um convidado muito especial que sempre participa muito com a gente nos Spaces no Twitter, né? Então a gente logo que chamar ele, porque é uma pessoa muito ativa e que sabe muito sobre esse universo de NFTs. E aí vou passar para minha parceira Jana para apresentar o nosso convidado. Olá, pessoal. Primeiramente, né, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, nos vendo nesse vídeo. A gente cada vez está mais feliz de poder receber mais pessoas, mais inscritos, mais curtidas. Lembrando sempre de também vocês comentarem para que a gente sempre possa estar melhorando esse espaço aqui, que a gente quer trazer conversas muito legais que para realmente ajudar quem está começando, ajudar quem ainda não começou também a tomar coragem. E hoje, né, a gente queria começar também com uma pessoa incrível que está sempre participando nos Space com a gente, que para quem está lá já conhece ele, mas é o Vinícius, o famoso NZBR. Vinícius, tudo bem? Primeiro, agradecer demais a tua participação. Dá um oi pra gente e já conta um pouquinho como é que tu chegou até aqui, por que NZBR? Perfeito, perfeito, tudo bem, gente? Obrigado primeiro pelo convite, né? Como vocês falaram, a gente já se conhece aí pelos Spaces, muito pela voz, né? Primeira vez a gente se vendo aí, pelo menos pela câmera. Bom, então, como você falou, meu nome é Vinícius. Em janeiro desse ano eu criei a NZBR. Na verdade, NZ New Zealand, né? Eu moro aqui na Nova Zelândia e BR pelo Brasil, então para criar essa conexão de alguma forma, sendo eu o ponto de conexão, né? Mas basicamente a ideia era, eu conhecia alguns artistas, né? Então fotógrafos, a minha irmã, por exemplo, que é pintora, e eu comecei a ter exposição a essa questão de cripto e já em seguida NFT, porque a partir do momento que você começa a procurar, né? Você começa a ser bombardeado de informação. E aí eu falei, nossa, que interessante isso, que tentei entender um pouquinho mais, comecei a ver alguns vídeos. Falei, nossa, isso é bem interessante, principalmente porque a primeira coisa que eu peguei de informação é que os artistas estavam começando a ser realmente pagos de uma forma justa pelo aquilo. Eu tenho, como eu falei, um amigo que faz fotografia, e ele me contava muito sobre aquela questão de banco de imagens, por exemplo, onde você colocava, né, a sua foto maravilhosa, e aí pagavam US$ 10 para você não tinha direito a mais nada, e era isso. Então, o mundo da NFT já, a partir do momento pareceu assim, não, pareceu uma oportunidade muito boa dos artistas serem realmente pagos por aquilo que eles mereciam. E aí eu falei, não, deixa, eu falei com esse meu fotógrafo, falei com a minha irmã, falei assim, ó, vamos colocar as artes de vocês e eu faço a gestão, porque vocês não são artistas full time, né, então vocês têm seus trabalhos, tudo, eu também tenho o meu, mas eu consigo, a partir nas noites ali, tudo fazer, né, montar um site, começar realmente a fomentar isso. E aí comecei a navegar em Twitter, comecei né, mesmo no Instagram, comecei a entender o que o pessoal tá fazendo, muito vídeo, muito consumindo muita informação. Só que assim, a partir do momento que você entra, tipo assim, você é um baque bom que você recebe. Você percebe que não é aquela questão de Instagram, não é aquela questão de vitrine, é só colocar na vitrine e vender, né? Você consegue falar, não, você tem que interagir, você tem que entrar nas comunidades, você tem que entender, você tem que criar a sua comunidade. E aí, em uma semana, já mudou, né, assim, minha cabeça totalmente. Nesse momento, ainda só fazendo a gestão para eles. Então, eu comecei Spaces, então comecei a entender. Lógico, os primeiros Spaces de Chill, né? A gente começa a entrar em Spaces de Chill e tudo. Mas aí entrei nos grupos brasileiros, né? O Brazucas, né? Foi o primeiro, assim. E eu comecei a conhecer aí os artistas pessoalmente, trocar essa ideia. E aí foi aonde primeiro, eu percebi que tinha um trabalho maior por cima, né? De realmente, como eu falei, de comunidade. E segundo, a minha cabeça começou a voar em questão. Eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro mecatrônico. Uhum. Aqui na Nova Zelândia eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos, né, desenvolvimento mobile, mas aquilo começou, não, eu quero fazer também alguma coisa, e aí eu comecei a ter ideias de arte, né, mas só que eu falei, só que eu sou péssimo, não desenho, não, né, sempre tive falei, como é que eu posso fazer isso? E aí eu tava até contando para Liege, foi engraçado que a minha primeira coleção de AI, que daí foi o caminho que eu segui, foi assim, eu tava botando meu filho para dormir, aí pensando na história de imigrante, você não é imigrante aqui, eu já morei nos Estados Unidos, morei no Canadá e esse aqui é meu terceiro país, né?
E aqui eu fiz todo o processo, tal, aqui meu filho nasceu aqui, então eu pensando o que os imigrantes passam, né? Então, assim, a história só se repete. Independente da sua história, ela é muito parecida. Os passos de chegar num país novo, ter que trabalhar. E veio uma história inteira na minha cabeça, uma história, de certa forma, longa. E eu, a hora que eu botei ele para dormir, eu fui escrever essa história. E aí eu fui para uma ferramenta de AI que eu já estava testando e eu criei 8 peças. Cada uma com uma parte da história. E eu lancei isso. E isso foi, tipo assim, eu falei, não, é isso que eu gosto de fazer isso, quero fazer também. E aí a AI só começou, eu vendi a minha primeira peça, foi quando eu vendi minha primeira peça para um imigrante mexicano nos Estados Unidos. Ele olhou uma peça minha e falou assim, nossa, isso aqui é... Ele falou assim, eu tenho que comprar sua peça porque é exatamente a minha história. Eu falei, foi essa a ideia. Então, essa emoção, que eu acho que isso é uma coisa importante, todo mundo tem essa emoção. A primeira peça vendida é impressionante, é impressionante. Você, tipo, principalmente para quem talvez está começando, até como artista, no meu caso, eu nunca fui artista, assim, imagino. nem me considero, eu sou um artista, tô aprendendo, Eu né? aprendi de artista. Mas é emocionante, e é uma coisa que, aí como colecionador que eu me tornei também, é uma coisa que para mim é muito gratificante quando eu compro a primeira peça de alguém. Também, porque você tá dando aquela emoção pra pessoa, tipo assim, e muda. Você pode, isso não importa, pode ser um teso, né? Eu trabalho muito na rede de tesos, né? Sim. Pode ser um teso, não importa. Não importa, aquilo dá impulsiona a pessoa de uma forma. Então é isso. Então eu me tornei artista nesse ponto. É o meu segundo, eu sempre falo que é o meu segundo turno, né? Eu acabo meu trabalho daqui das 9 às 5, começo a NFT, né? Como artista, mas também ajudando meus outros. Daí aí eu comecei a trazer mais artistas. Então, pessoal brasileiro que está aqui, tenho conversas com pessoas que não são brasileiras, que também moram aqui, porque a ideia da NZBR foi artistas que são daqui ou estão morando aqui ou no Brasil, mesma coisa. São do Brasil ou estão morando no Brasil. Como eu falei, pela forma de eu ser brasileiro e morando aqui, foi só uma questão de unir e eu acho que está indo super bem, assim. Eu estou tentando crescer bem a nossa rede, né, para realmente facilitar para eles também, né? Sim. E eu faço a gestão para eles da parte de cripto, tudo, porque não é todo mundo realmente que quer no momento ou se sente seguro de iniciar. Depois que o negócio já está rodando um pouquinho mais, aí fica mais fácil para eles para fazer o onboarding, né? Sim, com certeza. Não, na verdade, tu falou assim várias coisas, mas entre elas eu queria te perguntar algumas. Assim, primeiro, quando foi que tu começou, né? Porque a gente nesse mundo tudo é muito mais acelerado, né? Porque quando a gente vai contar uma história, parece que a gente já tá há anos, né? Só que daí tu vai perguntar pra pessoa, ela tá tipo, faz 2 meses que eu comecei. As coisas são loucas, né? Então, quando é que tu começou? Foi janeiro? Janeiro desse ano. E é exatamente isso. É impressionante, assim, 6 meses em NFT em cripto são 5 anos no mundo da Web 2. Você... Não, isso eu tô falando. Você tá falando, né, de começar a criar tudo, você ter coleção. Isso, da minha parte de artista, é absurdo. Foi muito rápido, né? Por mais que, como eu falei, é um aprendizado, mas foi muito rápido. Mas tudo, assim... sites, essas coisas, em uma semana estava ali, estava pronto, você já estava vendendo, entre aspas, estava conversando com o pessoal. A gente está com quase 2.000 followers no Twitter, né? Mas é assim, em um dia, às vezes a gente precisava de um Spaces, tipo, era 100 pessoas seguindo, dessas 100 pessoas ali você se engaja ali com 20, 30, e hoje é impressionante, porque por causa dos grupos, como eu falei, de brasileiros, principalmente, eu tenho alguns outros grupos fora também que não tem brasileiros, mas assim, são pessoas que são extremamente engajadas comigo, que começa a virar aquela questão, né, do amigo, né? Pergunta, você fala que tá doente, a pessoa vem, como é que tá? Posso ajudar? A pessoa tá nos Estados Unidos e a pessoa quer te ajudar. Pior. Do outro lado do mundo a gente quer, posso te levar, posso te ajudar de algum jeito? O que eu posso fazer por ti? Realmente, isso aí... Mas foi essa questão, você faz amigos que... Eu não tenho amigos no meu ciclo próximo que são de cripto e NFT, muito menos. Mas eu conheci, por exemplo, um grupo de pessoas aqui, eu fui num pub com eles, por exemplo, que são pessoas que hoje eu posso conversar, são pessoas que se eu quiser encontrar amanhã, tomar um café, eu consigo e falar sobre isso, porque o meu ciclo próximo, o pessoal ainda não tem ninguém que... Tanto que eu falo de NFT, parece um absurdo, né? Então essa barreira que eu quero quebrar, né? Porque... eu tô indo bem aos poucos, uma coisa que acho que no último experiência de vocês, até que a gente, com os portugueses, a gente tava falando, a questão de quebrar
esse estigma, Barreira. mas sem... Você não pode ficar pintando um mundo muito bonito, porque não é... É um mundo legal, é um mundo extremamente exciting, né? É um mundo absurdo, mas ao mesmo tempo, se você pinta, você parece que você está vendendo um sonho que, na verdade, não é. Tem um trabalho muito grande por trás, né? Na verdade, exatamente. Aliás, vai poder falar muito melhor, mas eu já deixo assim essa explicação de que às vezes quando a gente vai explicar, principalmente aqui no Brasil, então nem se fala, né? As pessoas ao nosso redor não têm a menor ideia do que é, e ainda é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que outra para conversar sobre isso. Mas as pessoas, assim, depois que tu explica, tu consegue, né, fazer elas entender, parece realmente um mundo assim, nossa, sou um artista, então eu vou ir para lá, eu vou começar a vender, tipo, vou duplicar minhas vendas, eu vendo isso no mundo real, vou começar a vender mais ainda em NFT, então o mundo tá perfeito, que maravilha, não é, Liege? Como é que é essa situação para quem tá começando, né? A gente conversa bastante com os artistas. Sim. Não, eu acho que a Liege falou, né? Pode falar, Liege, tá bem, a tua conexão tá bem... É exatamente isso que a gente acha que as pessoas, né, acham que vão entrar aqui, assim, a gente viver nos spaces, né, quem está começando que tem uma imagem e realmente não é isso, é muita batalha, é trabalho constante, é persistência, né, também você tem que encontrar uma forma de trabalhar todos os dias, mas sem morrer na praia, né? Porque é cansativo ao mesmo tempo, assim. Mas eu sinto muito isso que você falou, Vinícius, muito de acolhedor, um ambiente acolhedor, um espaço que te acolhe, que é diferente das outras redes sociais, assim. Sim. É um ambiente que te acolhe, é um artista apoiando o outro. Eu fiquei muito curiosa, assim, porque eu achei muito interessante o seu trabalho, sabe, Vinícius, quando essa tua ideia de começar, porque as pessoas têm dificuldade, né? A gente já conversou com outras pessoas, com o Litério e com a Fer, e a dificuldade também com a tecnologia, né? Sim. Aqui você não faz um login no seu site, esses marketplaces, você tem que ter carteira e tal. Então, como é que... Eu queria saber, assim, eu vi que no seu site é aberto, né? Que as pessoas podem se inscrever para participar do seu grupo, né? Digamos assim, que você administra. Sim. E aí eu queria saber como é que você faz em relação a isso. Você cobra uma porcentagem? Tem alguém que te ajuda? Você faz tudo sozinho? Você divulga todos os artistas sozinhos? Como é que você faz? É um trabalho pesado, né, Vinícius? Não, exatamente. Por isso que... Quantos artistas você tem hoje? Deixa eu... Assim, a gente está fazendo um onboarding de mais 2. Então, deixa eu ver. 2, 4... A gente estava com 6, assim, são 6 ao todo, né? Em diferentes fases. Mas a pergunta que você falou da questão até como é que faz? Eu tenho realmente um formulário, porque assim, tá aberto, se alguém quiser participar, porque é exatamente isso, às vezes as pessoas não se sentem seguras de começar sozinha. Eu acho que o grupo NSBR está quase migrando para uma collective, sabe? E eu recebi, por exemplo, contatos dos Estados Unidos. Uma vez uma artista, que ela já é estabelecida, ela falou assim: eu achei muito interessante, eu queria entender como é que funciona, porque eu tenho muitos amigos que querem entrar, mas tem esse receio do inicial. Então, o que eu converso, a minha primeira conversa é o seguinte: eu faço uma call, né? Vou lá, vamos conversar primeiro para você ver minha cara, para começar. Quem eu sou. Explico o que já está pronto, como é que eu já faço, o que eu já tenho. Principalmente agora que eu também faço arte, ficou mais fácil até. Porque daí eu realmente... Por isso que eu fui também testando diferentes blockchains, tudo para entender como é que funcionava, para poder dar opções, né? Para sair só um pouco daquela questão de OpenSea e Ethereum, né? Então eu recebo as demandas e daí eu marco uma conversa falando o seguinte, ó. Então, o que eu posso fazer para você? Se a pessoa já é uma artista que já está fazendo, eu sugiro mais uma collab. Se a pessoa se interessa, gosta do meu trabalho, alguma coisa, eu sugiro mais uma collab. Agora, se é uma pessoa que eu sou um artista fora, ou eu tô querendo começar, eu falo, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou te explicar o que eu tenho, vou te explicar o que é cripto. Independente de você trabalhar comigo ou não, vou te explicar o que é cripto, vou te explicar o que é NFT. A partir daí, vou te dar um tempo para você absorver isso. Você dá uma procurada por você mesmo, entende o que é, e no final eu explico assim: se você
no futuro próximo você decidir e falar assim, não, eu quero trabalhar contigo, aí eu falo assim, aí eu explico como é que funciona a questão de contrato, eu tenho um contrato, né, que eu estabeleço com os artistas, porque basicamente é um contrato de representação artística, de certa forma. Então, se é algo que eles vão me permitem representar eles, o que eu faço? Eu tenho uma porcentagem realmente, tipo, porque como eu estou fazendo a parte de gerenciamento para eles, eu tenho uma porcentagem e eu dou opção para eles. Se é algo que eles querem inicialmente receber em cripto, então basicamente é uma conta simples, é uma porcentagem simples, então aqui eu vou falar só um ballpark, mas assim, vamos dizer assim, 80% para o artista, 20% para mim. Ou eu dou opção deles receberem em moeda corrente, em fiat. Porque muita gente não quer mexer com cripto. Sim. Tem aquele Não. medo, né? De, ai, Deus do livre, ter que fazer uma carteira que eu não enxergo, meu Deus do céu. Não faz sentido. Não, e dá pra sentir na pessoa o seguinte, se é uma coisa momentânea, se é uma coisa assim, eu não quero me envolver em cripto no começo, ou se é uma coisa, por exemplo, é um medo e para ela é melhor que não, porque assim, eu não quero colocar ninguém nesse mundo de cripto, tipo, fazer um onboard de ninguém nesse mundo de cripto se a pessoa vai perder a carteira dela amanhã, se eu percebo que ela vai perder a carteira dela amanhã. Então, assim, ela tem que entender, pelo menos a parte de segurança, ela tem que entender muito bem. Porque senão eu tô botando a pessoa no risco, na verdade. E isso é um desserviço, né? Se eu fizer isso, é um desserviço. Eu não tô ajudando ela, eu tô realmente prejudicando ela, porque a partir do momento que ela criar uma carteira ali e ela guardar o segredo dela dentro do próprio computador, entendeu? No celular, ela vai... eu tô fazendo errado. Se eu comecei assim, eu tô fazendo errado. Então eu não posso fazer isso. Então eu dou essas opções e aí... Então assim, é bem... E como é um contrato, tudo é bem explicado. Eu não começo nada, eu não coloco nada sem a pessoa falar... Eu falo assim, ó, é uma relação, além do contrato, é uma relação de confiança. Sim. Se você confia, hoje ou agora você confia em mim, tá ok. E eu também tenho que, ao mesmo tempo, gostar, entre aspas, do artista, né, no ponto de vista assim, ver que ele também é sério, Sim. que ele também vai trabalhar. Porque não adianta só eu botar o trabalho. Se ele não fizer uma descrição, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu aprendi no mundo de NFT foi o seguinte: a imagem pode ser linda, mas se você não descrever, se não tiver uma história por trás daquilo, por que como você fez, a técnica, tudo, não adianta. Pode ser que venda, mas assim, isso não representa nada. Sim. Isso não representa nada. Você, tipo, a imagem é extremamente importante, mas assim, a descrição, ou aquilo você mostrar, o porquê você fez aquilo, ou da sua técnica, é o próximo passo. Além de aumentar o valor da peça, ela é, tipo assim, ela é ponto muito importante. Então eu falo pra eles, ó, você tem que fazer uma descrição. Porque não adianta, como é que eu vou fazer a descrição pra eles? Isso não tem como, né? Se é uma história, eu faço collabs, por exemplo, eu tenho uma peça que é uma collab de uma ilustradora aqui da Nova Zelândia, a gente trabalhou junto, então eu dei ideia pra ela, ela desenhou, eu colori com AI, e aí eu escrevi a história por trás, mas daí porque é uma collab, é diferente. Sim. Então eu estava envolvido na criação da peça. Sim. Agora, eu não tenho como a minha irmã, por exemplo, que fez um quadro, eu não consigo explicar. Sim. Eu posso, como a gente fala, eu posso tentar analisar e criar uma história em cima. Sim. Mas aí tem uma collab também, sim, não é a peça dela. Então tem toda essa questão, mas basicamente é isso. Então quando as pessoas entram, tem toda essa conversa antes, não é, junta, vamos aqui, bota só lá no OpenSea e vamos embora. Realmente, não. Isso até é uma coisa que eu e a Lia, a gente faz muito nesses spaces, no Twitter, a gente sempre tenta explicar para as pessoas assim que, antes de tudo, estudar é a primeira coisa que tu tem que ter em mente. Se tu quer mesmo entrar nesse mundo, quer entrar sozinho, quer, enfim, se aventurar como nós todos se aventuramos em algum momento, é entender que tu tem que estudar. E estudar, e é todo dia, porque tu realmente tem que entender. É muito legal ali a parte que tu comentou de... Não, é melhor não fazer se é para fazer algo que eu vou ali explicar para a pessoa como é que funciona, vou dar para ela a palavra dela, ela vai lá, vai salvar no computador e ela não tem a menor ideia do que é isso. E até assim... Já fica também uma explicação, e assim, essa palavra, por exemplo, que a gente fala, é uma frase que, digamos assim, no momento que a gente cria ali uma carteira cripto, quando tu gera essa frase se torna algo, o mais importante de tudo se torna aquela frase. Então é isso aí que o Vini comentou ali, que daqui a pouquinho a pessoa salva isso no computador dela, isso é um risco muito grande, porque tu tá salvando... É de cofre. É uma informação que é digna de você colocar num cofre e falar assim, isso aqui é mais... Mas é verdade, é mais importante do que você colocar... É aquela... Quando a gente vê os filmes, é aquela chavinha que o pessoal guardava alguma coisa dentro do banco. Sim.
Essa chave você guardar, você não vai colocar ela na porta da sua casa para qualquer um pegar. Exatamente, exatamente. É aquela coisa assim, ó, pela Deus o livre. É que nem naqueles filmes, né, mais antigos que a gente via, a pessoa tinha o potinho do café que ela botava dinheiro dentro, fechava o potinho do café. A gente tem que explicar para as pessoas que é realmente algo nesse nível essa frase. Sim, ela é uma coisa assim, né? A pessoa não entende por que essa frase é tão importante, mas ela é muito importante. E tu chegar nesse nível para explicar para alguém, né, às vezes é difícil, né? É difícil. Não é uma conversa só. Não é uma conversa só. E é uma coisa que você tem que deixar aquilo, como eu falei, você explica, você vai explicar num nível, você vai explicar uma primeira fase, você deixa a pessoa entender aquilo, ela tem que procurar um pouquinho por ela mesma, porque é o seguinte, se você tem só alguém falando para você o que você tem que fazer, você não aprende, né? Você não aprende. Você tem que buscar um pouquinho você. Você não precisa ser, ninguém precisa ser assim, nossa, pós-graduado em cripto para mexer. Só que você tem que entender, porque a minha preocupação maior é essa questão da segurança. A segurança, ela é primordial, porque você imagina uma pessoa, a gente sabe que, assim, a maioria dos artistas, quando a gente está falando, são pessoas que vão viver daquilo. Tem muita gente vivendo disso. Não é o meu caso, talvez não é o caso talvez da Liege, mas assim, cara, tem muita gente dependendo disso. Então, assim, você falar para uma pessoa que daqui a amanhã ela perdeu todas as economias dela por causa de um ataque, entendeu? É devastador, é devastador. Não quero ter não vou ter essa culpa em cima de mim, sabendo que eu fui responsável por isso, porque não, você também tem responsabilidade. Eu acho que quando você está trazendo pessoas para isso aqui, você cria uma responsabilidade para você, o que é ótimo, porque eu acho que se você quer fazer da forma certa, como a gente está tentando fazer, é muito melhor para a pessoa, mas é uma responsabilidade, entendeu? Então não pode ser trivial. Não pode ser trivial, entendeu? Eu acho. Bem bacana o que você está falando, assim, Vinícius. Eu fiquei bem feliz de ouvir, acho que a Jana também, porque a gente fica pensando, né, em chamar as pessoas e aí como ensinar elas, como explicar, né, esse universo que é um universo novo, assim. Eu acredito que assim muitos brasileiros estão entrando e começando a investigar sobre isso. Eu acho que a hora que isso virar uma coisa mais comum, assim, isso vai bombar aqui no Brasil, porque é um lugar onde as redes sociais são muito usadas, então é bacana o que você está falando, porque assim é um trabalho difícil que você tem feito, eu acho assim, porque eu já acho difícil me divulgar, falar do meu trabalho, e você está tomando essa iniciativa de ajudar outras pessoas, né, de inserir outras pessoas no mercado, assim, então, e também eu queria falar assim que eu acho que assim, tudo na vida como eu posso dizer, tudo na vida é prática, né? É tudo prática, você vai praticando Sim. até. E aí vou falar isso porque assim, a Jana faz uns desenhos quando ela tá estressada, e eu tô criando ela, sabe, Vinícius, para ela criar uma coleção, de assim, todo mundo é artista, todo mundo tem alguma forma de extravasar, ou canta. Quantos médicos que tocam algum instrumento e cantam, sabe? Sim. Quantas pessoas que têm a veia artística é uma forma também, eu acho que de elevar o nosso espírito, sabe? Que as pessoas. Então, assim, e eu fico muito feliz quando eu vejo as artes, assim, no Twitter, no universo de NFTs, porque são artes incríveis, assim. As suas também agora eu tenho visto e realmente causam um estranhamento na gente, né? Assim, você olha aquilo, te impacta de uma forma, assim, caraca. E tenho visto muitas artes, assim, então eu queria que você falasse do seu trabalho um pouquinho. Você falou já que é sobre, né, a sua coleção, e também sobre os marketplaces. O que você tem achado do OpenSea, Tesos? O que você falaria assim para quem está começando, sabe, Vinícius? Qual a sua sugestão para essas pessoas? Não, legal. Só um pouco sobre a minha arte e isso, na verdade, explicando minha arte ajuda a explicar a questão dos marketplaces também. Então, como eu falei, eu trabalho com AI, né? E eu estou investigando mais e mais ferramentas. Então, por exemplo, eu comecei a fazer, antes era basicamente estática, né? Então, eu uso text to AI. Então, basicamente, eu boto uma frase, uma sequência, ele transforma aquilo em arte. E aí você vai fazendo múltiplas iterações, né? Não é a questão da AI é porque a arte que sai no final é randômica. Então, você não vai colocar, não vai sair aquela coisa
perfeita, né, de primeira, então você tem que ir trabalhando em cima dela para chegar mais perto daquilo que você quer. Eu expliquei até, fiz um... É um programa? Oi? É um programa, desculpa te interromper, é um programa? Na verdade, tem sites que fazem isso, né? Sim. E é legal para quem quer brincar, a maioria deles tem uma parte gratuita, né? Então você consegue ir lá e realmente brincar. Então eu uso dois sites. Agora eu estou usando uma collab do Google também, que é o Disco Diffusion, que também faz. Então, assim, eu estou testando e conforme eu vou rodando, como eu entendo um pouco de programação, a minha ideia é criar um modelo meu próprio, né? Então ter um modelo Legal. de AI meu próprio para rodar umas artes mais, eu mudar poucos parâmetros e rodando artes mais parecidas num sentido, né? Mas basicamente assim, eu tenho ideias eu estou fazendo uma coleção agora que é engraçado, que é sobre os homens, né? Homem realmente, homem masculino, que é o seguinte, eu sou um cara um pouco assim, bastante sentimental, né? Sou bastante emotivo, e é difícil às vezes para o homem. A gente não fala sobre emoção, a gente não fala sobre, né? A gente tem a gente cria essas cascas que os meus três homens lá um é o homem da noite, o outro é o homem o baladeiro e o outro é o homem trabalhador. E se você ler a descrição, na verdade é ele conversando com ele mesmo, falando, por exemplo, o homem trabalhador, que eu tive essa ideia, é ele falando, tipo assim, era um menino com sonhos, né, de ser jogador de futebol, tudo, mas teve que trabalhar, tem que ir lá acordar 4 horas da manhã, trabalhar, ir para a fábrica, e ele, se você vê a imagem, é um homem que ele tem várias peças de máquina, né, várias engrenagens, tudo, porque ele se torna parte da máquina, porque você está naquilo lá há 20 anos, você fala assim, eu daqui a 10 anos eu me aposento. 10 anos é muita coisa. Então, assim, eu me baseei em histórias que a gente sabe da vida real, pessoas, né, o baladeiro lá é uma pessoa que tem dinheiro, tudo. A imagem até lembra do Burning Man, né? Que é aquele festival que tem. Mas por quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, então eu tenho tudo. Na verdade, às vezes a pessoa é extremamente depressiva, então eu faço esse contraposto, né? E isso eu alimento, tô com a ideia, geralmente eu escrevo primeiro, depois eu faço a imagem, então meu processo eu escrevo a história, uso algumas das palavras para criar a imagem, e depois eu volto e acerto a história, né? Só para ter certeza, eu uso alguns elementos do que vai aparecer na imagem também junto com a história. Então, basicamente é isso. E para mim funciona perfeitamente. Eu adoro, assim. São algumas coleções eu faço muito para Tezos também, porque então falando do marketplace, por que eu falei do gancho? Porque para mim, por exemplo, para eu testar esse mercado, para mim, o Tezos foi muito importante, porque como o gás é extremamente baixo. Sim. Você cria uma coleção com um teso, que hoje agora está menos de $2, e para você mintar uma peça é centavos. Então, fica muito fácil de você realmente falar assim, ó, por exemplo, a Jana, né? A Jana, os desenhos e tal, eu quero testar esse mercado. O Tesos, ela consegue sei lá, com $5, ela consegue colocar tudo lá. Se você tentar fazer isso em Ethereum, por exemplo, por mais que você tenha o Lazy Mint, né? Você vai para o OpenSea, você tem o Lazy Mint lá que você não paga, mas você paga a fee do OpenSea para começar. Então, assim, às vezes é muito pesado. Principalmente, eu falo para quem está no Brasil, é muito difícil, porque a exchange rate não é favorável. Sim. Não é favorável, né? Você paga tudo em dólar. Então, assim, a Solana, a Tezos, elas têm essa vantagem de você conseguir entrar muito barato. Sim. E o mercado, por exemplo, de Tezos no Brasil é muito bom, porque você vê dos grupos que a gente está, possivelmente, sei lá, 60%, 70% do pessoal está em Tezos exatamente por isso. Você consegue, tudo bem, não chega, os valores das peças não chegam no que está em Ethereum, lá, em questão de valor de venda, mas existe realmente um movimento da própria. Existem muitos eventos, teve um evento esse mês, que era o evento de 1 para 1 em Tezos. Então, já foi colocado para os artistas, crie uma peça 1 para 1, e coloque um preço mais alto, que a gente quer subir o floor. Foi onde eu vendi minha primeira peça por 50 Tesos. Eu estava vendendo peças edições por 1, 2, 3 Tesos. Eu acabei de vender minha peça da Fênix por 50. Para mim, ok, não é 3 mil, 4 mil, mas assim, para quem está começando e para quem está... E foi comprado pela Fer, até a Fer que participou com vocês, ela comprou, ela tem uma história com o Fênix, né? Que ela tem uma peça de Fênix linda, ela tem tatuagem de Fênix.
Então, assim, ela falou assim, não, eu tinha que ter essa peça. Então, você começa a ter um mercado e você tem que, no começo você tem que fazer o seu trabalho chegar em mais carteiras possíveis. Sim. Entendeu? Sim, sim. Não estou dizendo para baratear, não, precificação de obra é subjetivo. É muito seu. Você sabe o sangue e suor que você colocou na peça, você sabe, você sente, você tem que sentir qual é o seu mercado, Sim. você tem que sentir em que momento você está. Não quer dizer que você vendendo uma peça por 50 hoje, você vai ter que vender peças por 50 a sua vida inteira. É um processo. Você está começando do zero, né? Eu ia falar até da Liege, porque a Liege, ela é uma pessoa pública já, né? Sim. E quando vem nesse mundo, você fala assim, eu já vi muita gente achando, nossa, eu tenho muito seguidor, eu vou arrebentar porque, cara, são mundos diferentes. São mundos diferentes. Exatamente. Então, assim, faça seu nome, faça sua marca, crie sua marca, né? Você vai aos pouquinhos. Eu vejo a gente, eu compro muito, eu coleciono muito da Najuca, uma artista brasileira muito boa, muito boa. E eu até falo pra ela, comece a subir seu preço, porque você já tá dando sold out, Sim. um em cima do outro, então você já pode, não é, hoje eu cobro 1, amanhã eu cobro 100, mas você vai gradativamente porque você tá criando um buzz como artista. No mercado de arte real, na minha percepção, é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. A partir do momento que você começa a ser reconhecido, você vai subindo o seu preço, é normal. Até o teu colecionador quer isso. Sim. O teu colecionador quer que você se valorize, porque se ele decidir vender sua peça no futuro próximo ou não, é importante para ele também. Então, acho que então, o Tezos é muito bom para isso, a Solana é muito bom para isso. Sim. Não quer dizer que não tem que fazer Ethereum. Cara, Ethereum ela é a segunda moeda do mercado de cripto, tem tudo para continuar firme e forte. Estão resolvendo algumas questões de escalabilidade, né, com o The Merge, né, que vai ter, mas assim, tem para o futuro uma melhoria na questão de gás. Então, assim, continue fazendo se possível, mas assim, não bote a sua vida, seu dinheiro todo lá, porque você tem outras formas de começar. Sim. Eu conheço vários artistas que migraram depois, assim, que depois que conseguiram o nome no Tezos, foram tentar em Ethereum, ao invés de fazer o contrário. Sim. Entendeu? Então, mas a questão de mercado mais importante que eu acho é o seguinte: antes de você lançar, você tem uma peça, fazer um desenho, você tem uma caricatura. Vai nos marketplaces, vê se aquilo é algo que o marketplace, tipo, tá tendo um movimento de caricaturas, por exemplo. Tem marketplaces que são muito focados para foto, tem marketplaces que são muito focados para arte abstrata. Então, assim, os marketplaces acabam tendo essa diferenciação. Então, por exemplo, você vai Sloika, você nem vai conseguir entrar com outras artes, possivelmente. É muito fotografia, muita fotografia. Ou seja, fotógrafos têm que mirar realmente trabalhar com a Sloika, por exemplo. Tezos tem arte de tudo quanto é tipo. Então, por mais é legal nesse sentido, como eu falei, de testar, você testar uma arte diferente. O Tezos não é tão forte em foto, por exemplo, por mais que venda, mas não é tão forte em foto como é em outras artes. Então, você primeiro faz um benchmarking, né? Vai lá e o que está vendendo nesse marketplace? Artes parecidas com a minha estão vendendo aqui. Então, talvez é um interessante de eu testar. Então, você tem que fazer volta para a questão do estudo. Sim. Não é sair colocando. Não vou dizer que eu fiz, tá? Eu acho que quando a gente começa, a gente quer colocar nossa arte lá para ver se vende. É a primeira coisa que todo mundo quer. Todo mundo é doido. Só que você vai aprendendo. Não, você vai aprendendo. Eu vendi a minha primeira peça de AI na OpenSea. Só que não é o meu market. Sim. Não é meu marketplace. Sim. Com certeza não é. Eu sou muito mais Tezos nesse caso, ou Object no caso, do que o... Só que isso você vai aprendendo, né? Aprendendo. Por isso que tem opções de você queimar uma peça e colocar em outro. Se você está sentindo que precisa fazer... Só que assim, uma coisa que é importante, às vezes a pessoa fala assim, não está vendendo. Tá, quanto tempo a peça está lá? 1 mês. Um mês não é nada. Um mês não é nada. Você tem que pensar bem, você tem que fazer o marketing da sua peça. Depois de algum tempo, você fala assim, não é... Ou você realmente tem certeza, não é meu mercado aqui, aí você vai lá, queima a peça, no outro. 1 mês é muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo, entendeu? Vinícius, queimar, você diz, é excluir a peça, né? Para quem tá entrando nesse universo, queimar é excluir a peça e colocar em outro marketplace. Porque você tem que ter um cuidado. A questão da NFT é a questão de ser única, né? Sim. Sim. Então, e tem muita gente que eu já vi acontecer gente que tem a mesma arte em múltiplas blockchains. Isso é muito mal visto.
é muito mal visto. A pessoa fala assim, né, eu quero lançar aqui e vem qual que vende. Se o teu colecionador descobrir que você tem... Porque é a questão da raridade, né? A questão da raridade é ponto principal. Sim. Porque quanto mais raro um item é, possivelmente o valor dele mais alto ele vai ser. Com certeza. Até por isso, outra questão que eu sempre falo para quem está começando, geralmente quem vai começar, por exemplo, um fotógrafo, ele tem 20 anos de corpo de trabalho. Então ele pode colocar milhões de peças. Aí a pessoa vai lá e coloca, tipo, se faz uma coleção com 100 fotos. Sim. Entendeu? Não é isso. Sim. Não é isso. Sim. Não é isso. Você realmente tem que fazer uma curadoria própria do seu trabalho e falar assim, primeiro, uma coleção, ela tem que ter uma coerência, ou seja, você vai fazer uma foto, por exemplo, a minha coleção vai se chamar Praia. Ok, você vai lá, seleciona 10 peças que você realmente acha muito boas de praia, você faz uma coleção ali, você descreve a coleção, você fala por que é a praia, o que aquela praia significa para você, por que essas fotos. Então, realmente é um trabalho de você cuidar, você cuida com carinho, você tem que cuidar com carinho nessa coleção. Foi uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, como eu coloquei um número de fotos na primeira, quando eu fiz para realmente testar, eu criei uma coleção de fotos no começo para testar a plataforma. O que eu fiz depois? Eu fui lá e limpei. Eu falei, isso aqui não faz sentido mais nessa coleção. Então, você mostrar para o colecionador que você tem um trabalho de você falar assim, não, aquilo tem que fazer sentido. Sim. É que nem você expor numa galeria, né? Você talvez a Liette pode falar um pouco do mundo real, assim, a galeria, se você vai montar uma exposição, a exposição tem que ter uma coerência. Sim, sim. Você não vai colocar, é minhas peças lá, eu vou lá, eu jogo de qualquer forma. A pessoa da galeria, quando ela está montando, ela coloca até peças próximas uma da outra que se conectam de alguma forma. Então, isso, se você mostrar para o colecionador que você está pensando isso, já é um passo né, muito à frente. Então, por isso que eu não falo a coleção minhas fotos. Não é antigamente a gente tinha, né, um banco de imagens lá, né? Não é coleção minha foto. É o porquê daquela coleção. Realmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente sente, assim, que às vezes tem, nesse momento, o artista que está entrando nesse mundo sente dificuldade de entender, né, que ele está se tornando uma marca, que é uma marca que vai ter, digamos, os seus produtos, que seja a coleção, seja um projeto que ele gere, mas ele, antes de tudo, é uma marca, e é isso que vai atribuir, dar o valor ao produto que ele vai estar fazendo. Então, realmente fecha muito com tudo que tu tá dizendo, assim, que não é tu chegar lá, tu monta uma coisa e pronto, é isso aí, eu vou botar esse valor porque eu já tenho muito tempo. Não, na verdade, é realmente uma junção de muitas coisas que, para quem tá começando, às vezes se torna algo que é muito complicado de entender, né? Mas é perfeito, assim, todas as tuas colocações são perfeitas. E, na verdade, agora a gente já meio que se encaminhando pro final, eu queria primeiro aproveitar para falar uma coisa, depois eu vejo se a Liege que tenho alguma coisa também para já adicionar junto, mas eu pergunto assim, ó, quais seriam então as tuas dicas iniciais, assim, para quem tá vendo aqui e não nem é nem artista, mas assim, tá uma pessoa que tá ali, tá só, digamos assim, dando uma olhada, vendo o que é isso, tentando entender o que é isso, por onde começar, o que faz? E daí falando do artista, não tenho a menor ideia do que é isso, por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo que tu diria? Eu vou falar muito o que foi para mim. Eu uso muito o YouTube para tudo, então assim, eu fui realmente no YouTube, mas hoje a vantagem é que eu posso falar, por exemplo, em quem ir no YouTube, porque o YouTube é vasto, né? Você pode achar. Então, por exemplo, principalmente a comunidade brasileira, eu acho foca nas pessoas que a gente sabe que são pessoas que não são influencers, eles são educadores, que são, por exemplo, a Suelen Tieco, né? Ela tem um canal no YouTube que ela explica o básico, e ela realmente, como eu falei, ela não tá querendo influenciar, ela tá querendo mostrar assim, ó, se você vai entrar, entre de uma forma correta, segura, né? É a nossa próxima, Vinícius. Não podia ser melhor. Ela é uma pessoa extremamente técnica, por mais que ela não tenha nenhum background em tecnologia de informação, mas ela é extremamente técnica, ela não é exatamente isso, ela é pé no chão, sabe? Tipo assim, então ela ensina, ela não quer vender nada em cima daquilo, ela tá ali pelo simples fato de ensinar, entendeu? Então, perfeito, é maravilhosa. No grupo, por exemplo, do Brazucas, e até o Brasil também, que tá fazendo um trabalho bem legal, no grupo do Brazucas tem um PDF, por exemplo, da Isa, que também é outra referência pro brasileiro,
que explica até questões realmente mais de carteira, de tudo. Então, assim, comece por ali, porque ali você tem, tipo assim, ali você entende a informação básica, e aí o meu processo, como é que funciona, e eu acho que é um processo legal para você. Quando você daí, por exemplo, carteira. Então, você pegou no tópico carteira, você leu, que é, por exemplo, o que a Daísa escreveu ali, aí você vai para fora e começa a entender, tipo assim, um pouquinho mais de carteira. Então, vai lá, MetaMask. O que é MetaMask? O que é, né? Daí tem lá, Marketplace. Então, o que são Marketplaces? Porque aí você, pelo menos, entendeu a terminologia básica, né? Você entendeu o conceito básico, e aí você consegue ir se aprofundando em cada um deles. E aí vai para o Twitter, mas começa a observar. Entrar nos spaces como ouvinte, porque no começo você não tem aquilo para falar, né? Até por mais extrovertido talvez você seja, você queira falar no space, mas participa dos primeiros ouvindo, tanto spaces de fora quanto brasileiros, mas vai nesses grupos, o Brasil, o Brazucas, porque é o seguinte, primeiro, tem gente que já está ali há um tempo, você pega Morbeck, por exemplo, que é outra pessoa que conhece muito, se você ouvir essas pessoas, você começa a entender os pormenores do negócio. Então, e aí você vai sentindo cada vez mais segurança. E aí, a partir do momento que você... Eu não sou contra testar coisa, eu não sou contra testar porque eu sou assim. Se eu não fizer, também eu não aprendo. Então, assim, vai, por exemplo, um Tesos que facilita você por causa que você não vai gastar muito para fazer isso, porque você querer testar em Ethereum, você vai gastar bastante. Sim. Então, vai, por exemplo, Tesos para um Object da vida, para uma teia que é muito forte no Brasil, e testa. Sim. Coloca seus primeiros desenhos, seus primeiros quadros ali e trabalha em cima daquela primeira coleção. Trabalha em cima, não cria 2, 3, 4, 5. Trabalha em cima daquela, entende o que está faltando. Quando você vai fazer por exemplo, num space desse brasileiro que eles dão a oportunidade de você falar do seu trabalho, pergunta o que vocês acham. Alguém pode ver? Entra nos DMs, fala. Eu tô sempre aberto. Aliás, eu acredito que também, tipo, pelo que eu vejo conversando com o pessoal, Com certeza, a Jana, claro. a Daísa, a Suelen, todo mundo é muito aberto para falar assim, o que você acha? Eu fiz esse trabalho com algumas pessoas, desde trabalho de Twitter, no profile do Twitter, por exemplo, como montar Linktree, né, essas coisas que a gente, sim. antes da gente entrar, a gente não tem ideia. Por quê? Porque o teu perfil do Twitter é seu cartão de visita, então você vai ter que, como eu falei, fez esse estudo inicial, foi lá, quer montar sua primeira coleção? Ok, mas vai lá, monta seu perfil do Twitter, seu cartão de visita, os links para tua coleção, já é o início. Ótimo. E, assim, não preocupa com a venda. A venda é bem bizarro falar isso, mas a venda né? é secundária, porque ela vai aparecer. Sim. Se você fizer o seu trabalho de uma forma consistente, você mostrar que você está ali pela arte e pelo long term, né? Você está ali pelo longo prazo, você já se diferencia da grande população que só quer entrar ali, fazer um dinheiro rápido e sair fora. Entendeu? Então eu acho que são esses primeiros passos, eu acho que são essenciais. Faz com calma, com cuidado e cuidando da sua marca. Cuidando da sua marca, eu acho que é o mais importante. Vinícius, eu não sei nem como te agradecer, a gente está aqui já com um tempo limite, né, assim, agradecer muito a conversa que você teve aqui com a gente, foi muito legal, foi muito construtivo, eu e a Jana estamos aqui sempre aprendendo também, assim, a gente tem uma experiência como você, mas também aprende muito com todo mundo que vem conversar com a gente, te agradecer muito por estar aqui com a gente, conversando. Imagina. Pedir às pessoas que se inscrevam no nosso canal, que curtam o vídeo, deixem os seus comentários, vai lá no Twitter, procura a gente, procura o Vinícius, que é NZBR, a Jana vai botar aqui na descrição do vídeo depois, né? Os nossos Twitters do Vinícius também, lembrando que ele é NZBR lá. Mas na verdade é Vinícius. Então, assim, vou agradecer muito o Vinícius, dar um tchau para nosso aqui, de todo mundo, porque a gente está no time aqui. Obrigado a você. Não, muito obrigada. Agradecer demais mesmo. Aí a gente vai chamar de novo, hein? Porque assim, tem muita coisa para conversar. Realmente. Sempre precisar. Muita coisa. Sempre precisar. Adoro falar disso. Adoro falar disso, eu acho que é importante. Na verdade, esse conteúdo que a gente está criando agora aqui é o que vai trazer mais gente no futuro. Então, acho importante a gente ser bem assertivo
no conteúdo como um tal. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que vai ser de extrema importância. Eu acho que o YouTube tá faltando, na verdade, o pessoal conversando, como eu falei, do ponto de vista de educação, não de eu quero vender alguma coisa, entendeu? Eu acho bem importante o trabalho. Não, realmente, é isso aí, é por isso que a gente está aqui, né? Então, agradecer demais de novo por ti, agradecer a todos que estão vendo mesmo, nos sigam, nos acompanhem, a gente está aqui realmente para ajudar, para aprender junto, para ensinar, e assim, na verdade, a gente é eterno aprendiz na vida, não adianta, né? Então, obrigado demais, Liege, obrigado, Vinícius, vejo vocês daqui a pouquinho, espero eu, e um grande beijo para todo mundo. Tchau! Beijo!